Graça e paz, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para trazermos a sequência do assunto que nós estamos falando no momento. Estamos falando sobre princípios de autoridade. E dentro desse assunto, princípios de autoridade, gostaria de trazer hoje, falar um pouco hoje sobre a liderança de Moisés. Como Moisés prosperou na sua liderança, porque Moisés era um líder sábio. Não, quando eu digo sábio, é porque Moisés ouvia conselhos. Esse é uma palavra introdutória, a fim de que a gente possa iniciar o nosso assunto. Meu nome é Silvio Vieira, sou pastor da Igreja Batista Missionária Aliança, em Pernambuco, Recife. E nós estamos com a série de estudos bíblicos, de aula, como alguém queira classificar, falando sobre o princípio de autoridade. E hoje nós iremos para a sexta aula sobre esse assunto. Desde já eu peço que você compartilhe, comente, deixe seu like, não é? Com o propósito de nós podermos expandir um pouco mais esse assunto a todos os irmãos membros da Igreja Batista Missionária e aqueles que desejarem assistir, se inscrever, compartilhar, se você acha que essa palavra vai servir para seu ministério, para a sua família, para a sua vida, que você guarde esta palavra, porque esta palavra não pertence a mim, ela pertence a Deus. E está à disposição de todo aquele que deseja servir a Deus de forma melhor na beleza de sua santidade. Convido você a abrir a sua Bíblia do capítulo 18 do livro do Êxodo, onde nós estaremos falando aqui sobre o conselho de Jetro ao líder Moisés, não é? O capítulo 18, verso 14 do livro do Êxodo, quando Jetro e Moisés começam um diálogo, uma conversa entre parentes, como Jetro era o sogro de Moisés, Moisés era um líder de uma grande nação, que acabara de ser liberta do Egito, sendo conduzida pelo deserto, e necessitava de ser atendida nas suas mais diversas necessidades, principalmente como deveriam se conduzir, se comportar diante de si mesmo, diante de sua família, diante dos seus parentes, diante da nação. Não é? Principalmente que o trajeto foi um trajeto longo e seria necessário que um povo que foi escravo durante tantos anos, preso, oprimido, maltratado, sem direito a aprender a cultura, aprender a ler, escrever e etc, né? Que escravo não tem direito a aprender, a desfrutar do conhecimento. E cabia a Moisés agora a responsabilidade de atender o povo nas suas diversas necessidades, principalmente nas necessidades éticas, morais e espirituais. E Moisés senta para atender o povo. Eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura no capítulo 18, verso 14 do livro do Êxodo em diante. Vendo o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o cair da tarde. Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e suas leis. Questões entre patrícios, né? Não só na questão parental, como na questão da própria nação. Um povo inteiro foi unido para sair do Egito. E eles vinham a Moisés para que Moisés julgasse as questões
que aconteciam entre eles. Verso 17: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás assim tu, como este povo que está contigo. O trabalho te é pesado demais, tu só não o poderás fazer. Ouve agora a minha voz e te aconselharei, e Deus será contigo. Representa o povo diante de Deus e leva as suas causas a Deus. Ou seja, ora a Deus pelo povo, intercede a Deus pelo povo. Ensina-lhes os estatutos, as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Veja o conselho. Ensina a palavra, mostra o que eles devem fazer, como eles devem seguir, como eles devem se conduzir, se comportar. Procura, porém, no meio de todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza, que não sejam idólatras do dinheiro, né? Que não sejam amantes do dinheiro, homens que cooperem. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Julguem este povo em todo o tempo, que a ti tragam toda causa grave, mas toda causa pequena eles mesmos julguem, resolvam. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se fizeres isso, Deus assim ordenar, poderás então suportar a pressão, e também todo este povo irá em paz para o seu lugar. Moisés deu ouvido à palavra do seu sogro e fez tudo o que lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e o pôs por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Eles julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa pequena julgaram eles. Então Moisés despediu o seu sogro, a qual se foi para a sua terra. Então você vê nessa leitura que nós fizemos, de Êxodo 18, versículo 14 até o 27, um conselho de um homem sábio, um conselho de um homem entendido, um conselho de um homem prudente, um líder de um povo que saiu da escravidão, que precisava ser atendido, ser ouvido, ser assistido, porém Moisés não tinha condições, por mais tempo de vida que ele tivesse, de atender todas aquelas pessoas dia após dia, não é? E o sogro dele, vendo que aquele trabalho era extremamente cansativo, desgastante, porque Moisés tinha que atender um a um, tinha que ouvir as demandas, tinha que julgar as demandas, tinha que interferir nas demandas, e etc, e etc, e etc. Tanto sofria Moisés pelo cansaço, como sofria o povo pela espera do atendimento. E isso era notável para o sogro de Moisés, Jetro, porque Moisés até então não liderava uma nação. Ele era um líder poderoso, era um homem espiritual, era um homem de Deus, era um homem que tinha conhecimento. Mas não existe pessoas tão capazes, tão preparadas, que não precisem ser ajudadas. E uma das características muito boa na vida de Moisés era a humildade. Moisés era humilde o suficiente para ouvir a voz de um homem que não pertencia à nação,
que não tinha nada a ver com a nação de Israel, mas que tinha entendimento. E Moisés não colocou a sua posição, a sua liderança, acima da lógica, da coerência. Moisés parou para ouvir o seu sogro, o conselho de um homem mais velho, mais sábio, mais preparado, pois o mesmo também era um homem de Deus. E sabia o que estava dizendo. Entendeu o sofrimento de Moisés, compreendeu que Moisés era um homem de Deus, era um líder, era um homem usado, abençoado pelo Senhor, mas que precisava de luz, de uma luz para conduzir esta nação de uma forma mais descansada, vamos assim colocar essa palavra, porque liderar é cansativo, é desgastante e traz muitas dores. O sábio Salomão diz lá em Provérbios 27 e 23, se não me falha a memória, o sábio Salomão diz em Provérbios 27 e 23, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Até de então, Moisés ele não havia pensado, não havia analisado o fato de entender de uma forma ampla a condição do povo. Sabia que o povo precisava ser atendido, mas não tinha uma noção exata, porque não tinha como ele alcançar a dimensão, não é, do tamanho do seu ministério. Irmãos, muitas vezes nós não conseguimos dimensionar o tamanho da nossa liderança, aonde ela vai e aonde ela pode chegar. É necessário que quando nós somos investidos de autoridade de Deus, a gente partilhe um pouco dessa autoridade, delegando ofícios, deveres, ministérios, estejam debaixo da nossa autoridade. Isso não significa dizer que nós vamos sair de cena, não, que nós não precisamos estar em cena para atuar. Aqueles que estão investidos de autoridade que foi delegada pelo líder, automaticamente eles são a representação do líder. O líder não vai estar lá presente fisicamente, mas ele estará presente através daqueles representantes por ele delegados. Sua autoridade estará indo mais além, porque eles estarão investidos da delegação, da ordenação, da autoridade que parte do seu líder. E assim, quando Moisés ouviu o conselho do seu sogro, ele delegou, ele escolheu. E o interessante é que Jétro soube passar a informação. Provérbios capítulo 25, verso 11, diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Irmãos, a gente precisa entender que a maioria dos líderes, e por incrível que pareça, a maioria dos líderes não gostam de serem orientados, não gostam de serem ensinados ou reconduzidos na sua forma de administrar. Muitos deles se acham super, hiper, megas líderes, e não é assim. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Todos nós precisamos de suporte espiritual, suporte humano, suporte de oração. Precisamos de braços, de pessoas para sustentar nossos braços. Quando Israel guerreava contra os amalequitas, enquanto Moisés deixava os braços para cima,
A nação de Israel vencia a guerra, mas quando Moisés baixava os braços, a nação de Israel começava a perder a guerra. Aqueles que trabalhavam junto a Moisés, junto à liderança de Moisés, entenderam que Moisés precisava ficar com as mãos, os braços erguidos. Moisés já não conseguia por causa da idade, estava velho, mas estava cheio da autoridade de Deus. O que foi que aconteceu para que a nação de Israel vencesse a guerra? Os ajudadores de Moisés levantaram os braços de Moisés e os seguraram. Assim Israel venceu a peleja, venceu a batalha, venceu a guerra. Então, quando Moisés ouve o conselho de Jetro, procura saber o estado das ovelhas, escuta aquelas palavras sábias, como maçãs de ouro em salvas de prata. Chega aos ouvidos de Moisés de forma agradável. Moisés, humildemente, se dobrou ao conselho do mais idoso, conselho sábio. O proverbista Salomão diz que na multidão de conselhos não há transgressão. É essencial para que o líder seja um bom líder, ele ouvir os seus liderados, ouvir a voz de terceiros, analisar o que está ouvindo e ser humilde em admitir que a ideia não é dele, é de outro. A autoridade está na mão dele, mas não significa dizer que ele é impecável, infalível, inerrante. Não. Todos nós temos falhas na nossa liderança. Falhamos, isso mostra que não existe neste mundo líder perfeito. O único líder perfeito que veio à Terra e retornará à Terra para implantar o reino milenial é Cristo Jesus, o Senhor, o Rei da Glória. No reino milenial, na implementação deste reino, ele vai dar o exemplo de governabilidade, de sustentabilidade. Ele dará o exemplo de como deveria e como deve ser feito uma liderança. E nós, seja eu como pastor, seja você como líder da sua casa, um marido, uma esposa, seja você líder do departamento feminino, masculino, infantil, juvenil, líder dos jovens, você precisa de suporte. Precisamos ouvir. Lógico, a autoridade está na nossa mão, mas não significa que a gente não possa parar para ouvir. Verdadeiros líderes ouvem. É tanto que a palavra de Deus, Salomão diz, que nós devemos ser tardio em falar, mas cedo, pronto a ouvir, a escutar. A ouvir até muitas vezes coisas que não agradam no momento, mas que a gente precisa parar para refletir, para analisar, a fim de que possamos tomar uma decisão sábia, justa, equilibrada, ponderada, que traga benefício ao povo. Lembrando que liderança não é benefício próprio, lideramos para outros, para outrem. E a visão do líder deve ser o benefício dos liderados, não o seu benefício. E uma das características que nós vemos aqui em Moisés foi que ele foi humilde em ouvir o seu sogro, em se submeter ao que o seu sogro estava dizendo e acatar de forma simplória, reconhecendo sua limitação, reconhecendo sua fragilidade, reconhecendo a falha da sua liderança naquele momento. Tem líderes que não admitem que falhem. Tem líderes que não querem admitir que erraram e que precisam voltar atrás e pedir perdão aos seus liderados. Isso não significa dizer que ele vai perder sua autoridade. Não.
Pelo contrário, sua autoridade, ela se fortalecerá diante de sua atitude de humildade. Davi cometeu um pecado gravíssimo diante de Deus, diante da nação de Israel. Mas a atitude de Davi de reconhecer, ele não perdeu o reinado, ele não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus, ele não perdeu a liderança do seu povo, pelo contrário. Todos os reis que vieram depois de Davi, você pode ler em toda a Escritura, a recomendação de Deus era esta, que você siga o exemplo de seu pai Davi, o exemplo de seu pai Davi como rei, como governante. Cometeu erro, claro, um erro gritante, horrível, um erro que repercute até os dias de hoje, não só para a nação de Israel, mas no mundo todo, mas não tirou a autoridade de Davi. Não tirou a unção de Davi, não tirou a liderança de Davi, porque Davi foi humilde para reconhecer. Ao contrário de Saul. Saul não reconhece, bate de frente ainda com Samuel, usurpação de função, perde a unção de Deus, Deus rejeita ele porque ele não admite o que fez de errado, enquanto que Davi admite que errou, busca a Deus, ainda pede: Deus, não retira de mim o teu Espírito Santo. Cria em mim um coração puro, Senhor, um espírito voluntário. Arrependimento, contrição, busca a Deus, faz parte de uma liderança saudável e equilibrada. Deus é quem apresenta o líder, Deus é quem firma o líder, Deus é quem testifica do líder, Deus é Ele que defende o seu líder. Isso falamos na aula passada, não é? No vídeo passado, em Princípio de Autoridade, parte 5. Então, é importante a gente ouvir os conselhos, as boas orientações, analisarmos. Nós não precisamos estar presente para que a nossa autoridade seja reconhecida. Nós não precisamos estar completamente ali, sendo visto para que nossa autoridade seja reconhecida, não. Os liderados que são investidos de nossa autoridade, autoridade delegada a eles representam você aonde estiver. Assim aconteceu, não é? E o interessante é que os homens que fossem escolhidos, eles tinham características específicas para exercer essas funções de liderança. Muito importante isso que Jetro falou. Aqui, no versículo 21 do capítulo 18, Jetro diz: procura, porém, no meio de todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, homens de exemplo, homens de conduta, homens de fé, homens de uma reputação ilibada. E ele continua: põe-nos sobre eles por chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. A gente, quando escuta Jetro dizer para Moisés que ele precisava confiar esse serviço a homens fiéis, tementes a Deus, homens que não fossem avarentos. Um obreiro avarento é terrível. Um obreiro que não dá o dízimo, um diácono que não dá dízimo, um presbítero que não dá dízimo, um pastor que não dá dízimo. Que exemplo ele pode dar para a igreja? O que é que ele pode pregar? Um pastor que não é presente na vida da igreja, na vida dos seus membros, dos seus líderes. Por isso, irmãos, não tem como um pastor exercer o pastorado de longe. O pastor precisa estar perto e presente.
Como citamos Provérbios 27 e 23, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Não se procura de longe. Não se procura conhecer a situação das pessoas. A gente tem que estar dentro. A gente tem que estar perto, vendo, ouvindo, convivendo para conhecer a necessidade do povo. A recomendação bíblica do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 2, vamos ler lá. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. O apóstolo Paulo diz assim a Timóteo. Vamos começar do versículo 1, né? 2, 1 e 2 de 2 Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis. Olha novamente. Ministério, liderança, é para homens fiéis. Não é para quem fala línguas estranhas. Eu não estou dizendo aqui, eu não estou rejeitando os dons espirituais, não. Eu sou pentecostal, creio na atualidade dos dons. Mas muitas vezes a gente quer dar, ou ordenar, ou delegar função para quem fala línguas estranhas, para quem tem dom de profecia, para quem muitas vezes vive fazendo coisas, procurando lugares que não batem com o ensino da palavra de Deus. A Bíblia está bem clara aqui, Paulo recomendando a Timóteo, o jovem pastor da igreja de Éfeso. O que tu aprendesse comigo, Timóteo, o que tu visse em mim, da forma que eu trabalhei, trabalhe também, é o que ele está querendo dizer. Confia a homens fiéis que sejam maduros, preparados, idôneos, para também ensinarem a outros, ou seja, para preparar outros para esta obra. Porque ministério não se pode exercer de qualquer maneira, de qualquer jeito, de todo modo, não. Ministério se exerce com amor, com sacrifício, com obediência à palavra, com respeito a Deus, com temor a Deus, porque a gente foi colocado por Deus para cuidar do povo que Deus salvou por meio de Cristo. A igreja não pertence ao pastor. O pastor não é dono da igreja. O dono da igreja é Cristo. O Senhor da igreja é Cristo. Cristo governa a igreja através do líder da igreja. Se este for fiel, como o apóstolo Paulo disse, que glorificava a Deus por ter achado nele fidelidade e o ter chamado para o ministério. Essa palavra eu aplico ela todos os dias da minha vida, porque eu não tenho a capacidade diante dos olhos de muitas pessoas, mas Deus me achou fiel para me chamar para este ofício. Esse é um ofício que a Bíblia classifica ele, na primeira carta a Timóteo 3, um ofício excelente. Não é qualquer ofício. Liderar, pastorear, é tomar conta de algo que não lhe pertence. Não pertence a você. E Deus pedirá conta dos maus líderes, dos maus pastores, daqueles que roubam, que mentem, que enganam, daqueles que usam do seu ofício, de sua função, e desvia esta função para interesses próprios. Com certeza, Deus os julgará, cobrará deles. E a cobrança de Deus não é a cobrança de Silvio. A cobrança de Deus é muito diferente da nossa. Deus sabe aonde pegar, Deus sabe o que fazer, Deus sabe como agir. Portanto, líder, seja fiel ao seu chamado,
Seja fiel naquilo que você foi chamado para exercer na sua igreja, na sua congregação, honrando a autoridade constituída por Deus sobre você. Não vá para lugares onde seu líder não abriu a oportunidade para você ir. Muitas vezes a igreja tem trabalhos durante a semana, durante o final de semana, há obreiros que deixam o trabalho de sua congregação para ir para outros lugares, desassistindo o seu povo, desassistindo sua congregação, deixando um vácuo no serviço local para atender outros. Está errado. Você só deve se deslocar da sua congregação, primeiro, com o conhecimento do seu pastor, do seu líder principal. Segundo, com o seu líder de departamento. E se eles autorizar a sua ida. Porque quando você tem uma função na casa de Deus, foi separado para isso, foi apresentado no plenário da igreja, foi votado em assembleia, você foi aprovado, então você está investido de autoridade pela liderança da igreja e você descumpre, desobedece, você está trazendo destruição sobre você. Você está atraindo coisas negativas sobre você, porque você vai dar mau exemplo para os demais. Você vai ter uma atitude de rebeldia. Eu não estou falando de tolir a sua liberdade, de ir e vir. Você poderá ir no dia que não tem atividade na sua igreja, no dia que não tem trabalho para você fazer na sua congregação, no dia que não tem trabalho para você assistir seus liderados. Mas se tem, você deixar a sua responsabilidade para ir para outro lugar, você está errado. Existem pessoas que é uma doença maligna, diabólica, não sei a necessidade que tem de aparecer, de querer se destacar. Irmãos, se Deus te chamou para fazer o que precisa ser feito no reino dele, ninguém poderá te esconder. Tentaram esconder Davi atrás das ovelhas. Davi era o caçula. Como caçula, ele não era para estar tomando conta das ovelhas. Quem era o irmão mais velho. Porque a lei dizia que o irmão mais velho assumia a responsabilidade do pai para liderar a família, para conduzir a família, para administrar os bens da família. Davi era o último e estava tomando conta das ovelhas. Deus não chama desocupados, Deus chama quem está ocupado, quem está envolvido, quem está comprometido. Desocupado é preguiçoso, gente desocupada é desobediente, gente desocupada é negligente, gente desocupada é rebelde, que não obedece a seus líderes, não obedece aos estatutos da sua igreja, muito menos a Deus. Porque como organização, como falamos nas primeiras aulas, 1, 2, 3 e 4, se você pegar os vídeos anteriores, você vai entender o que é hierarquia, o que é hierarquia, o que é autoridade, como se trabalha dentro das questões hierárquicas, está tudo falado lá nas outras aulas. Então a gente não pode pular etapas. Quando a gente faz isso, a gente atrai coisas que não agradam a Deus, muito menos a você, que você não vai se sentir bem com o que você vai atrair para você. Procure ver a vida de uma pessoa desobediente, rebelde, que não se submete às leis, que não se submete aos estatutos, às normas, que anda de forma desregrada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele recomenda aqueles que não querem obedecer a nossa palavra, mesmo que por carta, considera ele como um publicano, como um pecador, deixa ele lá no cantinho dele. Lógico, ele diz, não tire ele da igreja, mas deixa ele lá quietinho, para que ele sinta o peso da responsabilidade de servir a Deus de forma ordeira, não de forma desordenada. Pessoas que não têm ordem, que não têm equilíbrio, são pessoas que geram problemas, situações, complicações em todos os setores de sua vida.
Isso é na família, isso é na empresa que trabalha, é nas atividades profissionais que exerce como autônomo, é na vida religiosa, que todos nós precisamos estar submisso a uma escala de valores. Filhos aos pais e assim sucessivamente. Não tem como fugir disso. E a recomendação do apóstolo Paulo é que que o ministério fosse confiado a homens fiéis, homens leais, homens tementes, comprometidos com a palavra de Deus. A mesma recomendação Paulo dá a Tito, no capítulo 1, vamos lá para Tito, capítulo 1 de Tito, versículo 5 em diante. Tito 1, 5 em diante. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem, olha aí a palavra agora, em boa ordem. Como Jetro disse a Moisés, que ele estabelecesse líderes de 1000, de 100, de 50, de 10, para que ele conseguisse organizar aquela nação inteira. Deus, através de Paulo, diz a mesma coisa. Por esta causa eu te coloquei em Creta, para que pusesse em boa ordem o que ainda resta, ou o que ainda falta, depende da tradução, e que de cidade em cidade tu estabelecesses presbíteros como eu te ensinei, como eu te mandei, como eu te ordenei. Ele diz, aquele que foi irrepreensível, uma vida digna, ilibada, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. É necessário que o presbítero seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado a vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Pelo contrário, deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante. Deve reter firme a fiel palavra. Você já pensou ordenar alguém ao ministério que não conhece nada da palavra, zero da Bíblia? O que é que ele vai ensinar? O que é que ele vai pregar? Tem que conhecer a palavra. É o que o texto diz, deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que sejam poderosos, tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores. É a necessidade do obreiro, daquele que é posto sob liderança, é exercer autoridade de forma irrepreensível, de forma digna, justa, correta, ordeira, santa, para que ele seja exemplo. É o que a palavra de Deus está dizendo. Nós não podemos fugir desta palavra, queridos irmãos e irmãs. Que você analise tudo que eu estou dizendo e veja que quando você se propõe ou recebe o chamado de exercer uma posição de liderança na casa de Deus, você precisa estar disposto a se submeter à liderança e ensinar os seus liderados a se submeter à sua e às demais. Porque liderança deve ser respeitada. Eu estou falando de líderes de verdade. Eu não estou falando de ladrão, eu não estou falando de rebelde, que muitas vezes tem uma aparência de piedade, mas nega a piedade pela conduta, pelo comportamento que tem. Moisés ouviu Jetro. Jetro conquistou o coração de Moisés porque Jetro soube falar, soube admoestar, soube passar para Moisés o assunto claro, de forma clara, específica.
com humildade, com temor, porque a gente precisa entender essas coisas. A unção de Deus que estava sobre Moisés, que nós comentamos na aula passada, na Princípio de Autoridade, parte 5, fala lá o que foi que aconteceu com aqueles que questionaram a autoridade de Moisés, dada por Deus. Nas aulas que vêm, possivelmente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Porque esse é o 6º vídeo, teremos outros vídeos a falar ainda sobre esses assuntos. Então pensem, analisem, ponderem o que eu estou dizendo, vá para a Escritura, crie o hábito de ler a Bíblia todos os dias, pelo menos 1 hora por dia, começando do Novo Testamento. Futuramente pretendo fazer alguns vídeos falando sobre, leitura bíblica, aplicação e etc. No momento não, mas futuramente a gente vai preparar uma aula sobre isso. Espero que você tenha sido abençoado com esta aula, com este vídeo. Se você foi abençoado, comente, compartilhe, deixe seu like, envie para seus conhecidos, pessoas que querem realmente aprender a palavra de Deus. Convide alguém que está afastado da casa de Deus, evangelize, divulgue a palavra de Deus. E vamos, em nome de Jesus, esvaziar o inferno e povoar os céus, resgatando aqueles que um dia estavam aqui e caíram. Aqueles que estão lá fora, que não conhecem, que você torne conhecido através da pregação do Evangelho. Ide por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe a Igreja Batista Missionária Aliança, abençoe as nossas vidas. Até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus.